Ciao tifoseria bianconera, bentornati tifosi bianconera o finestra bianconera. Questo canale che parla della Juve in São Paulo del Brasile, grazie ai nuovi iscritti, grazie tanto. Ragazzi, para falar aqui um vídeo breve sobre as palavras do presidente Agnelli hoje na Assembleia dos Acionistas, mas voltando um pouco no último vídeo, quando eu falei de que eu sentia que a atmosfera não está favorável, que quando não é para ser, não vai ser, e aí o que me desanimou nem tanto foi a derrota, mas o fato da Juventus ter criado algumas oportunidades claras de gol e não ter convertido-as em gol por pequenos detalhes, que a sorte, lógico, a sorte acompanha quem tem competência, evidente, mas muitas vezes você vê, foi um resultado atípico e injusto, no mínimo empate contra o Sassuolo. A Juventus teve essa oportunidade de fazer os gols e aí a sorte não estava do nosso lado e não está do nosso lado. Para começar o vídeo, não quero deixar ninguém triste, mas amanhã contra o Verona, às 18 horas, 1 da tarde, horário de Brasília, lá na casa na terra da Julieta, o Chiesa não vai jogar. O Chiesa, que não é nada sério, mas teve lá um infortúnio, algo provavelmente muscular, né? Talvez um desgaste muscular, que é exatamente o motivo pelo qual ele não começou jogando contra a Inter, e por isso que eu venho falando que essa sequência de jogos ele não descansou, vai dando um problema de estiramento nos atletas. Quem é atleta sabe do que eu estou falando, e aí tá aí, o Chiesa não vai ficar nem no banco amanhã. Se comincia bene a rodada, não? Como vai começar bem a rodada sem o Chiesa em Verona? O presidente Agnelli, hoje, falando do tema do vídeo, falou, entre outras coisas, da Superliga, né, que algo que eu fiz um vídeo aqui falando da Superliga na época, aonde eu comentei que, de fato, né, esse negócio da meritocracia, né, que eu sou favorável, né, pelo amor de Deus, acho que o time tem que ganhar uma qualificação dentro de campo. Mas a questão da meritocracia não existe desde 90, 91, eu falei isso. A partir do momento que você pega 4 vagas para o campeonato italiano, 4 vagas para o campeonato espanhol e por aí vai, o quarto lugar do italiano não foi campeão e vai disputar a Champions. Por quê? Porque dá dinheiro. Então existe há muito tempo essa questão. Ele falou exatamente isso, pensamos da mesma forma, né? E falou, entre outras coisas, do Ronaldo, onde ele colocou claramente que a mesma coisa que é o meu pensamento. Foi uma honra ter o Ronaldo com a gente, sem dúvida, foi um grande prazer, foi importante, o Ronaldo ajudou muito, né? Eu sou obrigado a ver torcedores na Itália dizer que o Sarri fez milagre com a Juventus. Sim, fez milagre graças à ajuda do Ronaldo, não? Que fez muitos gols também, ou não. Então o que acontece? Só que ele termina dizendo, né, que a Juventus é maior do que qualquer um, que o respeito não é nem questão de respeitar o companheiro, mas respeitar, ó, isso aqui, ó, o símbolo, o escudo, a camisa da Juve tem que ser respeitada. Dito isso, falou, entre outras coisas, toda a questão dos 10 anos que ele está na Juve, que as outras equipes da Itália nesses 10 anos dá para contar nos dedos, num dos dedos das mãos, quantos títulos ganharam, e é verdade. E que a Juventus, entre outras coisas, entre outras evoluções, por exemplo, começou a dar um pouco mais de valor ao futebol feminino, inspirando-se nos outros clubes europeus, e ela foi a pioneira a instituir o Calcio Feminile, né, na Itália, e as outras equipes vieram atrás, né, seguindo o exemplo, dentre tantas outras coisas que ele comentou hoje, falando lá da recapitalização dos 400 milhões, explicando a situação que foi a pandemia, esses 2 anos sem torcida, enfim, 60 jogos aí, pouco mais de 60 jogos no silêncio, sem torcedor e sem dinheiro, evidentemente. Enfim, falou tudo aquilo que a gente esperava que pudesse ser dito pelo nosso presidente Agnelli. Evidentemente que no momento que a torcida tem cobrado muito de mercado, muito das saídas, das entradas, das transferências nos últimos 2 anos, esse assunto ele não tocou muito, né? Não é nem a dele, mas a gente sabe que a entrevista dele hoje, a conferência estampa dele, não era para falar de mercado, evidentemente, né? A única coisa que eu
acho que o presidente tem que pensar com mais carinho é olhar direito a questão da torcida, porque a torcida precisa da gente. Esse é o momento que a torcida que a Juve precisa da gente. A Juventus precisa do seu torcedor ali no estádio e não de bonecos que batem palma. Precisa do seu verdadeiro torcedor, aquele que faz pulsar o estádio. Claro, o torcedor comum também é juventino, ninguém é mais do que ninguém, mas olhar com carinho um pouco mais a questão das curvas, porque senão, ragazzi, não tem essa de jogar dentro ou fora de casa. Ah, vai jogar contra a Fiorentina em Turim? Tá, e daí? Pro Empoli e pro Sassuolo não fez diferença. Então precisa recuperar essa coisa de botar pressão no adversário, isso somente i tifosi della curva che sanno fanno benissimo. Quindi ragazzi, e para encerrar, ele comentou uma coisa, um texto que não é dele, mas que ilustrou bem a situação, que ele falou assim: na vida você tem algumas coisas que você não pode deixar de lado, né? Que carregam assim uma lição, né? Para qualquer setor, né? Que é amar, lutar, sofrer e vencer. Que temos que amar a Juve, lutar pela Juve, sofrer pela Juve e, evidentemente, sobretudo, vencer pela Juve. Bonitas palavras, e é o sentimento do torcedor oriundi, do vero tifoso. Por isso que eu falei, a Juve precisa da nossa torcida, precisa da nossa corrente, e eu entendo da seguinte forma, vendo a entrevista que ele falou, puxando uma análise dos últimos anos, a verdade é que a Juventus deu uma subida, chegou sim num nível acima dos outros clubes da Itália, e ao fato de chegar em 2 finais de Champions também é uma coisa que mudou um pouco aquela coisa da Juventus não ter, embora não tenha vencido o título, mas aí é do jogo, de não ser visto como uma potência. E o que me chama a atenção, evidentemente, dentre outras palavras do Agnelli, é que a Juve precisa olhar para frente e olhar para o futuro, que não interessa que se ganhou aí 9 Scudettos seguidos, 10 anos de conquista com Copa Itália, Supercopa, com 2 finais de Champions disputadas, que tem que olhar daqui para frente, que é isso que interessa, e eu estou de acordo. Claro que ele fica tendo a prioridade da Superlega, mas é claro que ele não abandona a Juventus. Nisso eu estou de acordo, tem que olhar daqui para frente, e nesse olhar daqui para frente a coisa já está sendo feita com a contratação do Massimiliano Allegri, porque o Allegri foi contratado, antes de mais nada, para gestir o vestiário e para depois tentar colocar a casa em ordem, e isso vai levar um tempo. Por isso que era um trienale e acabou assinando por 4 anos, ou seja, resumindo, traduzindo e trocando em miúdos, temos que ter paciência com essa equipe da Juventus. Muito mal acostumados nós fomos em ganhar Scudetto, tinha gente que se lamentava, que não queria mais saber de Scudetto, que interessa é a Champions. Então agora, baixar a bola e vamos ter que aí, o que vier nessa stagione, o que vier nessa temporada, será lucro. Evidentemente que a gente não pensa em ficar fora dos 4, não pensa em não ficar na Champions, estamos só na 10ª jornada, tem muita coisa ainda. Título eu acho difícil, pode acontecer, per carità, mas eu acho difícil. Janela reafirma o que eu falei no mercado, janela de janeiro vem sim, pelo menos um centrocampo, e devem sair 2 jogadores, um deles o Hansen e o outro McKennie ou até o Rabiot. Vamos esperar para ver o que acontece. Vlahovic, Zaneiro, eu acho mais fácil aparecer uma vaca aqui pela janela voando. O Vlahovic, se vier, virá no mercado de julho, depois do campeonato, se vier. É isso, ragazzi, ci vediamo amanhã. Espero que seja um dia do Dybala. Espero mesmo que o Dybala faça a diferença, porque ele vai ser é nele que a gente tem que colocar as esperanças para tentar 3 pontos amanhã contra o Verona, já que o Chiesa não estará em campo. Sempre Forza Juve, ragazzi, e lembrem-se, é nesse momento que a torcida precisa estar ao lado, a fianco della Juve. Questo è il momento che la tifoseria bisogna essere lì, a fianco alla squadra. Ci vediamo, ragazzi, sempre Forza Juve fino alla fine. Amanhã eu espero estar aqui com um pacote de balas na mão. Ci vediamo.